Tempos difíceis forjam homens fortes forjam tempos fáceis. E aí vem, E é um tempos ciclo. fáceis forjam homens fracos. Então, assim, a gente está vivendo um ciclo, né, de homens muito fracos. Basta a gente ver o que acontece no Congresso hoje, né? O que o Congresso está sendo usurpado já era tempo de ter se levantado, né? Sim. E usar aí, né, os freios e contrapesos previstos. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast X Ideias e Soluções. E hoje o episódio está especialíssimo. E antes de apresentar a nossa convidada especial, eu quero agradecer ao nosso apoiador, a barbearia Barba Mia, que fica aqui na 202 Sul, na Asa Sul, funciona de segunda a sexta, de 9 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, de 9 da manhã às 5 da tarde. Você pode baixar o aplicativo da Barba Mia aí do sofá da tua casa, fazer o agendamento do serviço que você quiser, chegar lá, ser atendido prontamente numa estrutura maravilhosa. Barba Mia, onde o estilo ganha personalidade. E hoje, aqui a gente recebe uma convidada muito especial que a gente está aguardando já desde o ano passado. Graças a Deus conseguimos a agenda. Vamos receber aqui a Bia Kicis, deputada federal mais bem votada proporcionalmente no Brasil inteiro. A primeira mulher presidente da CCJ na Câmara dos Deputados. Presidente do Partido Liberal aqui do Distrito Federal. E pré-candidata ao Senado Federal aqui por Brasília. Nós vamos falar sobre tudo isso e sobre vários temas que estão aí pegando fogo na agenda política e cultural do Brasil. Bia Kicis, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, Cacheta, é um prazer estar aqui com você. Imagino, o prazer é todo nosso. Bia, antes da gente entrar nesses temas eleitorais e tal, queria falar rapidamente um pouquinho sobre você. Você foi procuradora aqui do Distrito Sim. Federal, trabalhou na corregedoria, se aposentou em 2016, depois começou a fazer um ativismo ali na política, trabalhou pelo impeachment da Dilma, né? E depois foi eleita deputada federal em 2018, e agora está com a pré-candidatura ao Senado Federal. Qual foi o momento que você pensou, não dá para ficar fora da política, eu preciso participar? Sim, foi 2014. Exatamente ali entre o primeiro e o segundo turno das eleições, em que eu pensei assim, meu Deus do céu, imagina se a Dilma for reeleita. Não, eu não mereço isso. O Brasil não merece isso. Preciso fazer alguma coisa. E me deu esse estalo. Eu não sabia o que fazer, porque eu nunca tinha feito nada nesse sentido, nenhuma atividade política, mas, ao mesmo tempo, vários cidadãos começaram a se despertar. E muitas pessoas, assim como eu, começamos a ir para as ruas, pegar a bandeira do Brasil, ficar em frente ao Congresso Nacional. Comecei a frequentar o Congresso, conversar com deputados, conversar com senadores, e foi daí que surgiu esse meu ativismo, essa militância, né, o ativismo cívico. E de lá para cá não parou mais. Eu acabei me aposentando. Eu era corregedora-geral da Procuradoria, já no segundo mandato. Acabei me aposentando porque a política começou a tomar conta da minha vida e não dava para continuar, levar as duas coisas, né? Tava coisa demais. Uhum. Me aposentei e fui fazer o meu ativismo. Eu ainda não pensava em ser política, para dizer a verdade. Eu criei um instituto chamado Instituto Resgata Brasil, e por intermédio desse instituto, junto com a Cláudia Castro, minha amiga, e com a Dênia, que era nossa advogada, a gente começou a entrar com ações para tentar impedir coisas que a gente achava que não eram boas para o Brasil. Então, a gente usava ação popular, né? O meio de ação era a ação popular. A gente, por exemplo, conseguiu impedir que a Dilma doasse para o Evo Morales a termoelétrica do Rio Madeira. Com a nossa ação popular, a gente reverteu isso e os cofres públicos receberam de volta 70 milhões à época, e ela não pôde doar essa usina. E tivemos várias ações, como a da ponte também, que a gente entrou, mas aí já foi pelo Foro de Brasília, um grupo que eu passei a fazer parte também, em oposição, né, ao Foro de São Paulo, um grupo que foi criado por juízes, promotores, policiais federais, o Foro de Brasília. E a gente conseguiu, por exemplo, reverter a questão da ponte,
que era a Ponte Costa e Silva, que ia chamar Onestino Onestino Guimarães. Guimarães, só que sem nenhum respeito aos procedimentos previstos na lei orgânica, a gente reverteu isso. A ponte ficou Costa e Silva por mais muito tempo, até que acabou. Durante a Conseguiram reverter, pandemia, né? eles fizeram um procedimento também que não respeitou, porque, na verdade, fazer audiência pública durante a pandemia não foi uma audiência pública, né? Mas acabou passando. E depois de acampamento em frente ao Congresso, fiz vários acampamentos pelo impeachment da Dilma, acampamento pela transparência no sistema eleitoral. Rodei esse Brasil pelo impeachment, acabei me tornando uma das líderes nacionais pró-impeachment. Entrei para uma página chamada Revoltados Online, e daí os meus vídeos começaram a circular no Brasil, fiquei muito conhecida. Fiquei amiga do Jair Bolsonaro, do Flávio, do Eduardo, do Carlos, toda a família, e sempre trabalhando muito em prol da liberdade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. A gente já enxergava naquela época vários projetos que eram tendentes a cercear a nossa liberdade. E a gente trabalhava para que isso não acontecesse. Trabalhamos muito pela pauta da redução da maioridade penal. Eu estava lá na galeria. O dia da votação, nós saímos mais de meia-noite da galeria. Teve briga, o povo da esquerda partiu para cima da gente, foi um horror. No dia seguinte, o Eduardo Cunha usou de uma técnica, né, aí prevista no regimento, e que até hoje é usada aí, que são as emendas aglutinativas, para fazer com que fosse aprovado esse projeto da redução da maioridade penal. Está parado no Senado até hoje. É uma pauta que precisa ser retomada, né, Bia? Importantíssima. Sim. Enfim, depois de tudo isso, e muito mais, que não daria para contar aqui de tanta coisa que é, anos e anos de ativismo, eu resolvi me candidatar a deputada federal. Fui eleita no primeiro pleito pelo PRTB, não, PRP. não, PRP. PRP, foi a primeira vez que eu me filiei a um partido. Me filiei, fui eleita pelo PRP. O PRP não conseguiu alcançar a cláusula de barreira, ele foi extinto. E eu fui para o PSL, que era o partido do Bolsonaro, para onde eu deveria ter ido. Desde o Eu início, cheguei a né? me filiar ao PSL, o Bolsonaro me pediu para me filiar. Só que, como houve uma ruptura do PSL em Brasília, que não apoiou o candidato dele, estava apoiando o Ibanez, e na época o Bolsonaro não concordava. Eu saí de lá, fui para o PRP, fui eleita e aí fui para o PSL. Então, foi assim que eu entrei para a política. Entrei para ajudar Jair Bolsonaro, porque eu tinha a certeza de que ele seria o presidente do Brasil. Legal. Você criou um instituto para exercer a cidadania e o controle Exatamente. social do Exatamente. governo. Você acha que o cidadão está um pouco afastado da política? Hoje, não tanto afastado mais, como era antigamente. A gente aprendia que política não era para gente, que política era para gente metida em confusão, para bandido. A gente foi criado vendo essas coisas, né? E hoje eu sei que a gente ouvia, aprendia isso para a gente ficar de fora mesmo, Sim. né? Só que a gente acordou. Na época eu fiquei lá em 2015, eu tomei conhecimento, né, do professor Olavo de Carvalho, me tornei aluna dele, tive algumas vezes na casa dele na Virgínia, conversei com ele a respeito dessa ideia de eu me candidatar. Ele apoiou muito, falou que eu tinha que me candidatar. Então, conheci o Bolsonaro, que foi aquela pessoa que se tornou o líder da direita. Eu fiz de tudo para Ele ajudar o conseguiu ser a Bolsonaro. voz do povo ali, que estava calado, estava Exatamente. escondido, O estava com... professor despertou as pessoas e o Bolsonaro era o líder que estava ali pronto para exercer esse papel, né? E todo mundo que foi despertando entendeu isso, né? Tanto que o Bolsonaro virou um mito realmente, Sim. né? Eu te perguntei isso porque eu gosto muito de política, acompanho desde a minha adolescência todas as votações, eu vejo os debates para decidir o meu voto, e vejo que a cada eleição o percentual de pessoas que não vão votar aumentam. Na última aumentou também. Você acha que nessa eleição desse ano isso vai se reverter? Olha, sinceramente, eu espero que não. Eu tenho conversado muito com as pessoas, porque isso é muito fruto de alguns, é fruto de desesperança por parte de alguns, mas também é fruto de indiferença por parte de outros. Isso é muito ruim. Uhum.
Eu tenho pedido às pessoas que em outubro não marquem férias, não queiram sair para viajar, eu vou para a praia, vou para fazer. Não, não vá. Vote. Em primeiro lugar, vote. Porque nós estamos vivendo uma verdadeira guerra, gente. Não dá para ficar indiferente ao que está acontecendo. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Não aguenta, simplesmente não aguenta. Mais 4 anos de Lula. O Brasil não aguenta mais isso, gente. Vejam o que está acontecendo. A gente está virando terra arrasada. A nossa economia, tirando a maquiagem que é feita pelo Márcio Portman, né, o militante do PT que está lá no IBGE, tirando essa maquiagem que ele faz nos números, estamos vivendo o caos. Sem dúvida. A Estamos indo pro buraco. inflação, os juros altíssimos, o desemprego fortíssimo. O que eles fazem? Olha como eles maqueiam. Se você ganha uma bolsa família, isso, aquilo, você não conta como desempregado. Uhum. Só que eles estão dando Bolsa Família para Pra todo todo mundo. mundo. Você não tem mais mão de obra disponível no O país. que se é divulgado é que a gente está no pleno emprego, quando na Pleno verdade emprego, não é né? isso que está acontecendo. Sendo que você não consegue mão de obra, porque as pessoas não querem trabalhar, porque na onda do que o PT prega e ensina, muitas pessoas se acomodam recebendo aquele auxílio. Mas o Lula fala que a culpa é do empresário que paga pouco. Com certeza, é assim, né? O empresário que paga muito mais, a carga do empresário é muito maior do que a folha salarial, do que aquilo que o empregado recebe, né? Sim. Quando o empregado começa a entender, eu acho até interessante, outro dia eu estava vendo um vídeo de uma influencer que ela fez o seguinte, ela se colocou como sendo uma empresa ex-petista, né? Funcionária que só reclamava do patrão, e aí ela resolveu montar uma empresa. Então, nas primeiras semanas, ela entusiasmada, começando a lidar com as primeiras dificuldades, aí depois de um tempo falou, Quando não, pelo chegou o amor de boleto. Deus, né? Não dá, não consigo pagar tudo que eu tenho que pagar folha, pagar todos os ônus que cabem a gente. Porque O o governo... custo de um empregado praticamente dobra com todos os impostos que ele tem que pagar para o Exato. governo. E o governo, ele é aquele sócio oculto, né, que está por trás de todo mundo. É o sócio majoritário de todo mundo. Só sugando, sem dar nada em troca. A gente está passando por um momento bem difícil, né, Bia, em relação à nossa legislação, à Constituição, ao ativismo judiciário que está acontecendo. Você fala muito em liberdade, em defesa da Constituição, em defesa do Estado de Direito. O que está mais ameaçado hoje aqui no Brasil? A liberdade, a Constituição ou o Estado de Direito? Bom, Ou tá tudo tudo junto? num pacote só, né? A gente, toda vez que você ameaça a liberdade, você está ferindo o Estado de Direito, né? É tudo num pacote só. Então, assim, a gente está vivendo um tempos sombrios e que são muito fruto daquela máxima que diz o seguinte: tempos fáceis forjam homens fracos. Homens fracos forjam tempos difíceis. Tempos difíceis forjam homens fortes. Homens fortes forjam tempos fáceis. E aí vem, E é um tempos ciclo. fáceis forjam homens fracos. Então, assim, a gente está vivendo um ciclo, né, de homens muito fracos. Basta a gente ver o que acontece no Congresso hoje, né? O que o Congresso está sendo usurpado já era tempo de ter se levantado, né? Sim. E usar aí, né, os freios e contrapesos previstos. E por que o Congresso não se levantou ainda, Bia? Porque eu vejo no cidadão essa indignação de querer que o Congresso responda à altura os ataques que ele está sendo O cidadão sofrendo. está indignado, Sim. mas assim, o cidadão também, nem todo cidadão entra na luta, não. Uhum. Como você falou, muitos vão viajar, não se importa, não. Temos que entender que o problema é de todos, porque é o nosso país que está sendo vilipendiado. A gente não vai conseguir construir uma nação dessa maneira, né? Com pessoas indiferentes, com pessoas apáticas, com pessoas que só querem reclamar. Temos que ser ativos, atuantes, cidadãos atuantes. Porque tudo é Nós, como política. parlamentares, nós representamos os cidadãos. Nós precisamos dos cidadãos para que a gente possa representá-los, assim como os cidadãos precisam de nós. Então, assim, nós não podemos ter nem cidadãos apáticos, nem políticos apáticos. Não podemos ter cidadãos fracos politicamente, nem representantes fracos. Se nós nos unirmos, aí sim nós seremos invencíveis. E é por isso que a gente precisa que as pessoas entendam que nessa guerra nós estamos chegando num momento crucial.
que será outubro, em que todos precisam se engajar. E se engajar é não só ir lá no dia votar, como desde agora começar a buscar conscientizar o vizinho, o colega de trabalho, os amigos, o parente, todo mundo, engajar as pessoas. A Porque o importância da país é participação, né, nosso, Bia? a vida é nossa, somos todos responsáveis e mais todos sofreremos as consequências, Uhum. como já estamos sofrendo. Você é O uma, fato de você ignorar, né, o que está acontecendo não vai fazer que você se livre das consequências do que está acontecendo. sem dúvida, concordo plenamente, você é uma deputada muito aguerrida, muito reconhecida, tanto é que a sua votação triplicou praticamente de uma eleição para outra. Mas quem é a Bia Kicis fora da política? Você tem tempo de ter sua vida pessoal? Olha, hoje em dia, bem menos do que o desejável, evidentemente, mas é por isso que, quando a gente encara uma missão como essa, a gente sabe que a gente vai ter que abrir mão de conforto, né? Daquele espaço de conforto na vida, ainda Tempo com a mais família? eu, aposentada ainda pela Procuradoria, eu poderia ter uma vida muito confortável, mas isso também não impediria que eu sofresse as consequências do que está acontecendo hoje no país. Né? Eu quero uma nação segura para meus filhos, minhas netas, eu quero um lugar em que a gente possa viver, que as pessoas possam empreender livremente, que as pessoas possam sair de casa sem medo de tomar um tiro de uma bala perdida, de ser assaltado, de ser sequestrado, né, de ser roubado. Então, assim, a gente precisa, né, de um país que tenha segurança pública, segurança jurídica. Eu não tenho como ficar de fora disso. Então, claro que Bia, né, Beatriz Kisses, né, fora da política, eu nem sei mais se existe a Bia fora da política, porque a política ela tomou conta de tal forma da vida da gente que tudo acaba que esbarra na política. Mas eu sou mãe, então uma mãe zelosa, essa é algo assim, a minha maternidade é algo fundamental na minha vida, sou avó, e olha, eu vou, como se diz assim, né, abrindo espaço na agenda para estar com as minhas netas, não abro mão de estar com elas. Eu já encontrei com você várias vezes com a sua neta aí, pelos caminhos As da duas vida. me acompanham, né? Uma vez eu tô com um, outra hora eu tô com outra. Até em reunião política elas acabam indo as bichinhas, mas já vão se No acostumando. último final de semana foi o Dia das Mães. Você conseguiu passar o Dia das Mães com todo Claro, mundo? não só meus filhos, minhas netas, minha mãe, meu pai, meus irmãos, todos na minha casa, né? A minha casa é essa base, hoje essa referência. Minha mãe mora comigo, então tem pai e mãe vivos, né? Graças a Deus. Que bênção. Meu pai com 95 anos, super lúcido, minha mãe está comigo. Então, assim, tenho meus irmãos, meus filhos, minhas noras, que são como filhas para mim, minhas netas. Eu não abro mão, né? Assim como os meus amigos, que eu vejo bem menos do que eu gostaria, para dizer a verdade. Mas todos eles reconhecem que eu estou lutando por todos nós, né? Então, assim, não Entendem recebo, esse sacrifício que você está entendem, fazendo. entendem o sacrifício, né? E se É orgulham, importante, né, Bia? né, Ter o se apoio da orgulham de família, mim, e isso é uma coisa muito importante. sem dúvida. Ter o apoio, né, ter o apoio da família, ter o apoio das pessoas que a gente ama. Gente, e isso é fundamental, porque senão você se torna muito solitário, né? Aí você sucumbe, né? Porque é muito pesado emocionalmente essa caminhada. É. E outra coisa, né, que assim, uma parte muito grande da minha vida hoje, que é a questão da religião, né? Eu sou católica, de missa diária, comunhão diária. Isso para mim, assim, eu não abro mão mais da minha vida. Então, eu acho que isso me dá muita Sem força para dúvida. estar onde eu estou e enfrentar as batalhas que eu enfrento. Sem dúvida alguma. Vamos falar um pouco da eleição desse ano de 2026? O cenário aqui no DF anda meio confuso e embaralhado por conta dos últimos acontecimentos, do caso do BRB aí Menino, bota com a embaralhado massa. nisso. É, muito embaralhado. Muito. E o cidadão fica aí querendo saber o que está acontecendo, que rumo que vai tomar. Você é presidente do PL aqui no Distrito Federal. Qual é o projeto do PL para Brasília para Bom, 2026? hoje o projeto que a gente tem, né, especialmente, é fazermos duas senadoras.
Eu sou pré-candidata ao Senado. Nós temos a Michele Bolsonaro, que é pré-candidata ao Senado. Ninguém ouviu da boca dela ainda, né, gente? Mas a gente já ouviu da boca do Jair Bolsonaro, né? Então a gente pode tomar isso como algo praticamente certo. Sim. Michele Bolsonaro é pré-candidata ao Senado e eu também estaremos juntas caminhando lado a lado, né? Porque a gente precisa ter consistência, né? Termos uma bancada que vá estar alinhada, lutar pelas mesmas pautas, e especialmente aquilo que o povo mais deseja, né? Que é retomar a autoridade do parlamento, colocar o Supremo no seu honroso mistério constitucional, que é de guardião da Constituição, mas que ele não ultrapasse ali, né, não atravesse a praça dos três poderes para querer fazer aquilo que o Congresso que tem que fazer, que é legislar. Sem dúvida. Nós temos o projeto de fazer uma bancada de deputados federais fortes também, tá? Temos pré-candidatos fortes. A minha intenção é que a gente consiga fazer 2 deputados federais e temos também excelentes pré-candidatos a deputados distritais. E eu, como presidente do partido, a minha ambição é que a gente faça 5 deputados distritais. É um projeto bem ousado. Agora, nós só não temos candidatura própria ao governo, tá? E é isso que o povo quer saber. Sim, o povo quer saber. E eu não me furto de explicar, né? A gente precisa explicar. Eu sou presidente do partido e eu sou muito cobrada por isso, mas muito mesmo, todos os dias. E o que eu tenho dito é o seguinte: quando a Michele Bolsonaro veio para o partido para assumir o PL Mulher Nacional, ela trouxe um acordo que ela já tinha com a Celina e com a Damares. E o acordo era de que elas apoiariam a Damares ao governo, ou a Celina Leão ao governo do Distrito Federal, né? E ela trouxe isso, conversou com o presidente Valdemar, e ele disse que não haveria problema. Inclusive, o presidente Bolsonaro também aqueceu, também concordou com esse projeto. Então, o que acontece? Eu, como presidente do partido, do diretório local, é claro que eu digo o seguinte: eu adoraria que o PL tivesse candidatura própria, porque isso fortaleceria o partido no Distrito Federal. Mas isso não é possível porque já existe esse acordo. E eu estou com a Michele Bolsonaro. Se eu estou com a Michele Bolsonaro, obviamente que nós temos que apoiar o acordo que ela fez. Sim, sem dúvida. O PL é o maior partido de direita do Brasil. E aqui em Brasília, o Bolsonaro venceu o Lula aí. Se a eleição fosse só Brasília, o Bolsonaro venceria o Lula no primeiro turno. Sim. Tendo em base que temos esse acordo com a Celina Leão para apoiar a candidatura dela ao governo, ao GDF. Por que o partido, o PL, não costura pelo menos uma vice-governadoria aí junto com a Celina? Bom, gente, isso aí não passou por mim. Isso foi um acordo que foi feito na Nacional. Aliás, até no início tinha até, né, umas conversas de que o acordo era para ter só uma vaga de Senado ao PL, que o outro seria o Ibanez. Eu não concordei com isso, né, porque como a Michele viria como pré-candidata e eu já tinha essa pretensão colocada desde 2022, deputada federal mais bem votada do Distrito Federal. Na época, os partidos me procuraram: olha, você vai ser nossa candidata ao Senado. Então, no partido, todo mundo sabia que eu era pré-candidata. Então, eu falei: não, eu sou pré-candidata, né? Então, não tem como a gente apoiar o Ibanez para o Senado. Não tem 3 vagas, só tem 2. Né? Então, isso daí ficou resolvido dessa forma, quando eu fiz lá atrás um pré-lançamento da minha candidatura em novembro. Mas a questão do vice também não foi tratada por mim. Isso foi trabalhado em nível nacional. Foi fechado com a Michele Bolsonaro, o Valdemar, o secretário-geral do partido, que é o Rogério Marinho. Então, isso não passou por mim. É claro que seria bom o partido ter o vice, já que nós não temos governador, que a gente tem o vice. Mas também, gente, quero dizer que não está... não é uma coisa que não possa vir a acontecer. Sim. Porque a gente sabe que na política, né, assim, as coisas mudam o tempo todo, e inclusive aqui no DF, nós estamos vivendo uma situação de muita insegurança jurídica. Sim. Eu estou te perguntando isso porque o cidadão se questiona. Por que o maior partido da cidade não está na chapa do governo?
Eu sei O que a gente maior sabe que tem, partido da cidade tem o melhor candidato à presidência da República. Isso sem é a primeira dúvida, coisa, sem que é dúvida. o Flávio Bolsonaro. Então, estamos, obviamente, né, fechadíssimos com o Flávio, e a gente espera que o DF esteja fechado com o Flávio Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida de que ele será o candidato vencedor aqui no DF e no Brasil também. Mas também nenhum partido pode ter tudo. Você não pode ter todas as posições. Se você olhar o PL em outros estados, ele não vai ter a cadeira do governo, as duas do Senado, não existe isso. Os partidos precisam fazer composições, Uhum, porque ninguém se elege sozinho, sem você dúvida. precisa de outros partidos. Então, como nós não temos a cadeira de governo, seria interessante a gente ter de vice? Seria muito interessante, só que foi fechado um outro acordo. Só que, do jeito que as coisas estão caminhando, com essa história do Banco Master, nomes que estão sendo implicados aí, a gente não sabe como é que vai ficar ainda. Então, eu digo assim, gente, nós temos que ter a sabedoria de esperar os fatos se colocarem. Porque na política as coisas mudam como nuvens do céu. Eu concordo plenamente Então, contigo, assim, Bia, que não isso. percam também a fé e a esperança, sabe? Não deixe que a sua indignação faça com que você também, de repente, fale, ah, não, então eu não vou votar em ninguém. Não é isso, gente. Nós temos que ter sabedoria de saber esperar, porque os fatos acabam se impondo. Sem dúvida. Eu concordo contigo que esses acordos passam pelo Diretório Nacional e envolvem inclusive outros estados, porque você vai fazendo a Uhum, composição ali com outros estados e uhum. tudo, mas há um certo conflito, porque o Ibanez vai ser candidato ao Senado, e aí, teoricamente, ele quer o apoio da direita. E a direita está com Michele Bolsonaro e Bia Kicis. Então, olha só essa história do Ibanez, eu tive que me impor. Não foi fácil, porque eu só ouvia e estava na mídia, ah, é Michele Ibanez, Ibanez e Michele, Ibanez e Michele. Ele dizia que já tinha acordo fechado. Eu fui conversar no partido, conversei com a Michele, ela falou, não, eu não fechei acordo nenhum. Bolsonaro, não, Bolsonaro avisando que me apoiava. Foi por isso que eu fiz questão de manter. Então, mas eu posso ir até certo ponto. Eu posso brigar pela minha candidatura do jeito que eu estou fazendo. E já digo, tive que vencer muita coisa, tive que superar muito obstáculo para conseguir afirmar o meu nome. Agora, eu não sou responsável por todas as posições do partido, aí que está a questão. Então, eu peço até que as pessoas tenham essa compreensão de entender. Olha, não foi fácil para chegar até aqui, eu tive que me impor, Sim. né? E eu sei que o Ibanez não está confortável com isso, eu sei que ele continua lutando para que o PL fique com ele. Eu tenho notícias. Eu sei que ele está sempre procurando o presidente Valdemar, entendeu? Mas eu não vou abrir mão da minha candidatura. Agora, eu não sou responsável por todas as posições. E temos Não é uma. assim que a coisa funciona. Sim, e temos uma. Assim, a nossa conversa é meio para dar um esclarecimento para o eleitor, para o cidadão, né? Para saber essas coisas que estão acontecendo, porque a gente precisa. Eu entendo que a eleição para o Senado, Bia, é a eleição mais importante desse ano, além da eleição presidencial, sem dúvida. É por isso que eu quero dizer uma coisa também, falar com você, eleitor. A direita, ela tem estratégia, a esquerda tem estratégia. Nós temos que ter também. Então, a esquerda tem duas candidatas ao Senado, pré-candidatas, ao que parece aí, Leila e Érica Cocai. Érica, ninguém tem dúvida, é extrema esquerda. A Leila, muita gente acha que é do centro, mas vamos olhar as votações da Leila, todas, ela só vota com o Lula. Ela votou contra o veto a queda do veto da dosimetria, né? Então, assim, ela acha que houve golpe no 8 de janeiro. Então, a Leila é de esquerda. Então, nós temos duas candidatas de esquerda. A direita se apresenta com várias candidaturas. Então, é claro que dessa forma a gente não consegue fazer duas cadeiras. E é por isso que eu quero realmente, né, pedir que vocês fiquem atentos a isso, para que a gente possa trabalhar, né, para que, assim como a esquerda vai votar em duas pessoas, que a direita também trabalhe dessa forma, para que a gente não entregue uma cadeira para a esquerda, Sem que dúvida. seria Eu, o eu acho que a caos. pergunta principal do eleitor, Bia, para os pré-candidatos ao Senado é: você vai votar a favor do impeachment dos ministros do STF que estão infringindo a Constituição? Essa é a pergunta. Olha, eu sou, inclusive, autora de vários pedidos de impeachment, né? E eu sei que o meu lugar hoje na política é no Senado, porque eu tenho uma missão lá. Eu tenho uma missão.
Porque a gente precisa de homens e mulheres de coragem, pessoas que não tenham medo de fazer o que precisa ser feito. Se você olhar, por exemplo, o Ibanez, ele já deu entrevista, já falou que não acredita em impeachment de Sim, ministro. A gente está vendo a questão do Banco Master, essa questão ligada aí à questão do contrato da mulher do ministro Alexandre. Então, existem vínculos que fica complicado, mas ele já declarou em entrevista, não sei se foi a Folha, Estadão, dizendo, eu não acredito em impeachment de ministro Supremo. Gente, isso, assim, você pode acreditar ou não acreditar em fantasma, né? Agora, impeachment de ministro está previsto na Constituição, está previsto no regimento, não é questão de você acreditar ou não. É questão de você lutar por isso e entender que essa é a pauta, uma das pautas mais importantes hoje no Brasil, junto com a anistia, né? Mas se a gente faz um impeachment, a gente faz com que o Supremo comece a voltar para o seu desenho constitucional. Ninguém aqui é contra o Supremo, sabe? Isso é a bobajada que a gente escuta. E Nós não queremos que o Supremo faça o seu papel, que é muito honroso, que é o papel de guardião da Constituição. Mas eu não admito, eu não quero que ministro Supremo queira legislar, queira ter imunidade parlamentar para falar. Ministro não tem que dar entrevista. Ministro, juiz fala nos autos. Então, eles estão completamente fora da atribuição constitucional que lhes cabe. Sem dúvida. O Supremo virou uma bagunça? O Supremo virou uma corte política. O parlamento é a casa política. E onde tem política, você tem pessoas que falam, que brigam, que lutam pelas causas das pessoas que elas representam. E E aí, quando você tem ministros fazendo isso, eles estão fora das suas atribuições constitucionais. fazendo conexão com sua resposta anterior, eu respondo, Bia, que uma pessoa que alega que não acredita em impeachment de ministro Supremo, ela é de esquerda, ela não é de direita. Eu passo a minha régua por aí. E fazendo a conexão com o Banco Master, né? Onde você acha, na sua avaliação, que está o ponto central ali? Está no BRB, aqui no governo do Distrito Federal, do Banco Central, que também estava avaliando ali a compra do BRB pelo Master, ou está lá no STF? Um pouco de Onde é que está a tudo. cabeça dessa serpente? Assim, a cabeça, a gente sabe que tem muito político envolvido, político grande. Eu não sei te dizer quem, mas a gente sabe que tem. Senão não haveria tanta dificuldade para a gente conseguir montar, por exemplo, instalar a CPMI do Banco Master, para colher assinaturas. A gente sabe que o espectro da esquerda do Lula está envolvido até a tampa. Porque tem ministros, ex-ministros dele, como Lewandowski, como Guido Mantega, que estão envolvidos, que prestavam consultoria. A gente sabe que tem ministros do Supremo que estão envolvidos. Isso já veio à tona. Tem o Toffoli, tem o Alexandre de Moraes por meio da sua esposa, né? Então, assim, que ninguém explica esse valor de contrato para quem não fazia nada. E ainda que ela fizesse muita coisa, eu nunca ouvi falar de um contrato de honorários de 129 milhões de reais, dos quais ela efetivamente recebeu 80. Então, assim, tem muito peixe grande aí, muito tubarão envolvido. Uhum. E o BRB, claro, o BRB foi usado. Um banco que, sinceramente, o Banco de Brasília, eu sou de Brasília, tenho conta no BRB, tenho cartão BRB, sabe? Então, entristece a gente ver como que um banco que era sólido, né? O BRB, apesar de ser o Banco Regional de Brasília, ele já tinha ganhado, assim, uma capilaridade nacional. O cartão era um dos mais aceitos em tudo quanto é lugar. Eh, Era um cartão, era um banco que tinha já uma solidez. Então, o banco foi Ele usado. tinha conseguido furar a bolha de Brasília, né? E Exatamente. O está em outros banco, estados. infelizmente, ele foi usado, tá, para que se pudesse fazer uma política suja, de corrupção, de muita gente nesse país ganhar, mas é muito dinheiro, bilhões. E, assim, a sorte ainda foi que o Banco Central não concordou com a aquisição, né? Porque, imagina, 12 bi em títulos que não existiam, É porque o títulos dinheiro podres. acaba, né, Bia? E você precisa honrar os compromissos no dia a dia, que é o que o BRB está passando agora, muita dificuldade de honrar os compromissos do Muita, dia a dia, porque o claro. dinheiro já não está mais lá, está em algum lugar que a gente não sabe. E aí você apoiou aqui no DF, junto com o deputado Thiago Manzoni, a proposição de uma CPI para investigar esse escândalo e também uma CPI lá no Congresso Nacional.
Onde seria mais importante instalar essa CPI? Aqui na Câmara Legislativa ou no Congresso Nacional? Eu acho que nos dois, porque aqui o foco maior vai ser no BRB, de qualquer forma, aqui na Câmara Legislativa. E na Câmara Federal, o espectro é mais amplo, né? Mas a gente precisa das duas, né? Tanto aqui quanto no Congresso Nacional. Mas se a gente conseguir, tem um mandado de segurança que é encabeçado pelo deputado Jordi, eu sou uma das impetrantes, que está com o ministro André Mendonça, para que o Senado seja obrigado a instalar a CPMI do Banco Master, que é uma CPI mista, né? É Câmara e Senado. Então, na verdade, o Congresso tem que ter uma sessão do Congresso para abrir essa CPMI. Não teve um senador do PT que assinasse essa CPMI, é bom dizer isso, tá? Eu acho interessante porque agora o PT fica falando assim, nós queremos essa CPMI, e ficam querendo jogar no colo do Bolsonaro, no colo do Flávio, isso é tão ridículo, porque eles só estão falando isso agora porque eles estão apostando que essa CPMI não sai. Então estão querendo fazer demagogia, jogar para a plateia em ano eleitoral. Era só ter assinado lá para fazer Pois é, investigação. pois é. Só que eles não entram com mandado de segurança, eles entram com mandado de segurança para tudo, com ADIM para tudo. Agora, para isso, eles não entram. Só a gente que entrou. Não é interessante isso? Então, assim, nós queremos. Do nosso lado, a gente não importa quem esteja envolvido. Nós queremos a apuração e punição dos envolvidos. Eles não. Eles querem mais uma vez fazer teatrinho, fingir que estão muito interessados nessa CPMI e querer jogar para o colo do Bolsonaro. Vamos dizer uma coisa aqui, ó. O Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula. O BRB está quebrado e alguém vai ter que socorrer aquilo ali ou ele vai ser liquidado. Qual é a saída viável que a senhora acha para o BRB? Olha, eu não sei apontar qual é o melhor caminho, né? A gente espera que haja realmente assim uma solução por parte de pessoas que sejam conhecedoras do mercado. Mas assim, uma coisa eu sei, não dá para você entregar bens do Distrito Federal para tentar salvar algo que foi vilipendiado. Eu acho que uma coisa é certa: os responsáveis ou irresponsáveis têm que pagar, tem que devolver dinheiro, né? Tem que pagar por É porque a isso. verdade é que aquilo ali Agora, a foi um assalto. solução, a gente espera que o Banco Central, junto com as cabeças pensantes aí do mercado financeiro, consigam achar uma solução. O governo do Distrito Federal trabalhe para achar uma solução. A gente espera que aconteça. Eu só não sei, né, se isso vai acabar sendo viável sem que se sangre o patrimônio do DF, coisa que a gente não quer. Eu te falo, no meu coração, eu não queria que o BRB fosse liquidado, sabe? A gente eu desenvolvi é, Carinho, né? esse carinho pelo banco porque eu fui acostumada, fui procuradora do DF 24 anos, a gente tinha um PAB do BRB dentro da procuradoria, acostumada a usar correntista. Agora, tem que ver a que custo. Sim. Tem que ver a que custo. Tem que ser uma solução que sangre menos E ainda que os o governos. bolso do brasiliense e do brasileiro em geral. Porque provavelmente vai sangrar. Mas isso mostra que os governantes têm que ter responsabilidade na indicação de quem vai tocar essas instituições públicas, né, Bia? Porque aquilo ali foi. Você olha ali, basicamente, você vê que foi uma coisa de caso pensado. Mas, enfim, vamos mudar de pauta. Vamos para o 8 de janeiro. A direita teve duas grandes vitórias no Congresso recentemente. A primeira foi não aprovação Do do Messias. Messias para o STF. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, você acha que a indicação para o STF ficou banalizada? Não tem a menor dúvida, né? E aqui fala alguém que foi assessora no Supremo, que foi coordenadora dos tribunais superiores na Procuradoria, que tinha sempre assim um profundo respeito pela instituição do STF, que conhecia os ministros da época que eles eram pessoas recatadas, da época em que eles falavam nos autos, da época em que eles davam votos para garantir que a Constituição
fosse aplicada, né? Hoje o que a gente vê é negociata. Sim. Então, assim, quando você tem ex-advogado do PT, ex-advogado do Lula, ministro que é político, como é que você pode achar que isso é normal? Mas o Lula tinha prometido que não indicaria nenhum político, nenhum amigo para o STF. Você acredita no Lula? Não. Tá bom, só pra Pois é. saber. Para mim, Bia, se um ministro dá entrevista numa rádio, numa emissora, ele já deveria sofrer um impeachment por estar infringindo ali os preceitos constitucionais do cargo. E a outra vitória foi a derrubada lá do veto do PL da dosimetria da pena. Só que agora o ministro Alexandre de Moraes entrou lá com anulação, suspensão da aplicação desse PL. Como a senhora vê essa situação e como reverter Eu isso? vejo com muita gravidade, extrema gravidade. É preciso que as pessoas entendam o que o ministro fez. Em primeiro lugar, a ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, entrou com uma ADIM contra a lei da dosimetria. Eu não sei qual é a legitimidade da ABI para fazer isso, tá? Mas, de qualquer forma, é bom que fique claro que a imprensa, que a Associação Brasileira de Imprensa, está lutando pela perseguição política, está lutando para que pessoas simples, comuns, sejam condenadas a 20, 25, 14 anos de cadeia. É uma vergonha. Eu acho que a ABI, vou te contar, antigamente eu achava que a OAB tava suja, né? A OAB até que parece que melhorou um pouco nos últimos tempos, mas a ABI, vou te contar, que vergonha da ABI, que vergonha. E aí vem o PSOL também, e entra com uma ação. E aí, o ministro Alexandre, que fez a lei junto com o Paulinho, porque a gente via, tá? O Paulinho comentava qualquer emenda que tentavam se apresentar, porque a gente queria anistia, não queria dosimetria. Mas aí quando a gente viu que a anistia não ia ter apoio, porque o Supremo não ia deixar, ele falava, ele tinha alguma emenda, ele ligava para o ministro Alexandre para ver se ele estava de acordo com aquele texto. Então ele participou da elaboração desse projeto, o que já é uma vergonha. Que já mais um motivo para o impeachment. Aí o que acontece? Ele aprovou o texto. Aí a ADIM contra essa lei cai para quem? Para ele. Ele jamais poderia ser o relator. Jamais. Mas ele é. Mas ele já Aí a perdendo o pudor, segunda, Bia. ele é o relator da segunda por prevenção à primeira. Aí o que ele faz? Na hora de aplicar a lei que está valendo, porque toda lei tem presunção de legitimidade até que ela seja derrubada, ele, em vez de aplicar a lei, ele fala: não, tem essas ADINs aqui, então vamos esperar o Supremo julgar essas ADINs, porque pode mudar essa situação. Meu Deus, as pessoas estão presas ou estão com tornozeleira. Essas pessoas são pessoas condenadas que têm direito, garantia a qualquer benefício que a lei preveja para elas. Você não pode retardar a concessão de benefício no caso do réu preso, no caso do réu condenado. Você tem que aplicar a lei de execução penal, qualquer benefício, imediatamente. E aí ele suspendeu isso, tá? E aí abriu prazo para que as pessoas falem na ADIM. Vai falar a AGU, vai falar Os advogados. os advogados, o Congresso, todo mundo tem prazo para falar. Só que o ADIM, gente, é algo que às vezes demora muito tempo para ser julgado. E o que ele está fazendo é, nas próprias execuções penais, nos próprios processos individualizados, ele está se recusando a aplicar a lei porque existe uma ADIM. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um é um processo com indivíduos ali, pessoas de carne e osso. A outra é uma ADIM, que é uma ação em abstrato, tá? Então, o que ele está fazendo, não existe parâmetro, não existe fundamento legal para isso, jurídico nenhum. Mais uma atitude totalmente abusiva por parte do ministro. Totalmente abusiva. Agora, o Congresso tem que se mexer. Sem dúvida. Desculpa, não dá para ficar parado. É isso que o Então, cidadão assim, espera. ou o Alcolumbre tira um dos pedidos de impeachment da gaveta e coloca para ser instaurado,
O Hugo Mota precisa também pautar aquela PEC, acho que é PEC número 8, que acaba com as decisões monocráticas, porque o Alexandre, com a caneta dele, está calando o Congresso inteiro. 513 deputados e 81 senadores. E também nós temos a opção, e eu quero dizer que já fiz isso hoje, né, entrar com um projeto de lei para revogar a lei que criou, né, esses crimes, né, essa lei que revogou a Lei de Segurança Nacional e que criou essa lei da defesa da democracia, que não está sendo usada para defender a democracia, está sendo usada, ao contrário, para perseguir adversários políticos. Então, eu entrei hoje com um projeto de lei com esse objetivo de revogar a lei, que a gente aprovou lá atrás, que alterou o Código Penal e que criou esses crimes aí, né, da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tudo isso, tá? Já tem outros projetos no Senado, já tem um também do Zé Trovão na Câmara, tá? Mas eu fiz questão de entrar hoje também com o meu, porque isso é uma questão até de simbolismo também, de mostrar que a gente não pode ficar parado. E aí, vamos ver se ou o Alcolumbre ou o Hugo Mota vão pautar esses projetos até em regime de urgência, direto no plenário. Uma coisa é certa. Eles, como chefes, um da Câmara, outro do Senado, eles não podem ficar assistindo um ministro, assim, debochar do Congresso, debochar da cara deles. O presidente Alcolumbre promulgou a lei porque o Lula se recusou a promulgar. Ele promulgou e agora ele está sendo humilhado. Eu espero que haja uma reação por parte do Congresso. E eu espero que o cidadão reaja também. Esse ano, Bia, na minha opinião, todas essas penas aí do 8 de janeiro têm que ser anuladas e as pessoas indenizadas pelo Estado, todo o mal que elas sofreram. E aí, falando de PL, tem um PL da misoginia. Foi aprovado de forma unânime no Senado. Foi uma decepção ser aprovado esse PL de uma forma unânime no Senado? A gente vê o seguinte, ano eleitoral, muita gente tem medo de pautas populistas, né? Só que a gente tem que alertar as pessoas, tem que falar a verdade. Não dá para ficar com medo, tem que falar a verdade. Porque hoje em dia, falou qualquer coisa de mulher, os homens morrem de medo, tá? Porque criou-se, né, essa coisa de, se você interrompe uma mulher, você está fazendo, como é que é? Interrupting. Então, assim, eles vão criando essas coisas absurdas, né, para deixar os homens com medo. Eu vejo isso. Os homens têm medo das mulheres. Sim. Quando se trata de Até na rua, viu, Bia? qualquer lei. A mulherada tá com dificuldade aí de arrumar Sim, namoro sim. porque você não Claro, pode falar nada. o homem, olha, se piscar, qualquer coisa é assédio, ele assédio. pode responder penalmente e pode ser preso, né? Então, assim, tá chegando num ponto que não dá. Então, a gente percebe que os homens têm medo. Tanto é que quando tem alguma mulher que começa a fazer coisas descabidas, discussões, nós mulheres é que temos que enfrentar lá na Câmara, entendeu? Se tem uma mulher que está com um discurso ou que está propondo alguma medida, qualquer coisa que você veja que é completamente fora de propósito, somos nós, mulheres, que temos que contestar. Porque os deputados falam, eu não vou me meter nessa, senão vão dizer que eu sou machista, que eu sou misógino. Isso sem ter lei. Se tiver a lei, meu filho, aí os homens irão para a cadeia, tá? Se interromper uma mulher. Isso é ridículo. Nós vamos lutar para que esse projeto não seja aprovado. E não é porque a gente é contra a mulher, não, tá? Pelo contrário, né? Porque eu acho que as próprias mulheres, a grande maioria, tá? Não aquelas que são, né, que estão ali dentro do quadradinho do PT e da pauta woke, né? Mas, assim, as mulheres normais começaram a perceber a roubada que era esse projeto. Porque, assim, daqui a pouco, um patrão não vai querer contratar a mulher. Já está Contratar acontecendo. a mulher. Se ele demitir a mulher, ela disser que for por misoginia, ele está lascado. Então, assim, é claro que esse tipo de projeto vai prejudicar as mulheres. Você vê que, e até os homens, né? Você vê que o Neymar falou, né? Que o juiz, parece que ele estava de Chico, uma expressão que era usada pelas nossas avós. Isso já foi considerado. Não, queriam cancelar o Neymar. Sabe, coisa ridícula. porque Onde é que isso protege as mulheres?
Em lugar nenhum. Eu falo que protege as mulheres. É a gente aprovar, por exemplo, como a gente aprovou o projeto que fala que o predador sexual, para sair de uma cadeia, depois de cumprir a parte, né, que lhe cabe do regime fechado, só se ele fizer se submeter a uma castração química, tá? Que inibe a libido e ele não vai poder atacar ninguém. Mas pergunta se o PT, se o PSOL foram favoráveis a isso. Claro que Não. não. Entende? O que protege uma mulher, por exemplo, é permitir que uma mulher que já esteja recebendo ameaça tenha uma arma em casa para poder se proteger. A esquerda não quer. É claro que essa mulher, ela tem que ter treinamento, ela tem que saber usar uma arma, mas ela tem que poder se defender. A esquerda não quer isso. É porque a esquerda quer que tudo esteja no Estado, para eles É, poderem fazer o controle e perseguir quem eles querem. Quem eles não querem, eles deixam exatamente. quieto. E sendo que o Estado não é capaz de defender as mulheres. O Estado não pode estar em todos os lugares o tempo todo. Sim. Então, assim, é muito importante pensar que nós não vamos permitir, tá, o avanço dessas pautas woke, principalmente, que só servem para dividir as pessoas. Botar negro contra branco, pobre contra rico, mulher contra homem, gays contra Héteros. heterossexuais. Nós não podemos permitir isso. Ou, pelo menos, nós vamos lutar para que isso não aconteça. E conectado a isso, Bia, foi eleita a Erika Hilton para presidir a Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher. Por que o Congresso, dito mais conservador da história, permitiu que isso acontecesse? Bom, nós usamos a estratégia. Bom, primeiro é preciso dizer que essa comissão era do PSOL. Na divisão das comissões, coube ao PSOL a comissão da mulher. Na hora do PSOL indicar, ele indicou a Erika Hilton. Nós não concordamos. E aí, o que nós tivemos que fazer? Nós montamos uma estratégia, nós pedimos, conversamos com o PSOL, eles não quiseram saber. Então, nós montamos uma estratégia de derrotar no voto. E nós conseguimos. Na primeira votação, foi 12 votos contrários e 10 favoráveis. Encerrou. O PSOL teria que indicar outra pessoa. Que podia ser, ia ser uma psolista, tá? Ia ser, mas não importa, era mulher, né? Então, nós vencemos. Só que o que eles fizeram? Violaram o regimento, tá? Inventaram uma segunda votação que só existe quando tem mais de um candidato. Inventaram e isso passou. Então, o que nós fizemos? Bom, já que a gente não consegue evitar isso, porque o presidente da casa estava dando guarida para elas, o que nós fizemos? Nós combinamos uma estratégia de não dar quórum. Porque sem o quórum eles não conseguiriam eleger, e aí o pessoal seria obrigado a indicar outra pessoa. E nós não demos quórum. Eu não faço parte da comissão, tá? Eu participei da estratégia, mas eu não faço parte da comissão. Então, nós combinamos, ligamos, tanto para os titulares como para os suplentes. Ó, se o titular não votar, você não vote, porque a estratégia não dá quórum. Feito isso, estava caminhando certinho. 2 homens foram lá e votaram, suplentes. Um deles é aquele pastor do Rio, agora está me faltando o nome dele, e o Sérgio, um que é do agro, tá? Eu tô com a imagem dele aqui, não tô conseguindo lembrar do nome agora, tá? Mas, enfim, A direita tem esquerdistas eles infiltrados? foram lá e votaram. Aí você, não, mas votei contra, não interessa, não podia dar quórum. Uhum. No momento que votou, deu o quórum que eles precisavam. Aí o que nós fizemos? Recorremos, porque essa segunda eleição não era legítima. Fomos ao presidente da casa, levamos o recurso. Ele não deu atenção, ignorou o nosso recurso. É porque há uma reclamação das Foi o mulheres Otônio de Paula, tá? Lembrei aqui. Otônio de Otônio de Paula, Paula, pastor do Rio de Janeiro, evangélico do que Rio está de com Lula. Janeiro, que foi lá e votou, e o outro foi o Sérgio Souza, tá? Então, assim, eles deram quórum. Então, assim, nós fizemos de tudo para não votar. E aí, o que aconteceu? É importante dizer, preconceito, vocês não, meu filho, não é preconceito, então vocês viram o que aconteceu? Erika Hilton senta naquela presidência, naquela cadeira de presidência, para agredir as mulheres. Exato. Chamar as mulheres que não concordam com ela de esgoto da sociedade, dizer que a gente pode latir, todo esse tipo de coisa. E mais, isso fez com que ativistas trans, porque não são as pessoas trans merecem nosso respeito. Apesar de que a gente só não quer que ocupem os lugares das mulheres. Tipo, não quero atleta trans em time feminino, porque não vai dar certo, as mulheres estão perdendo espaço. Não quero pessoas trans em banheiros femininos, porque isso ameaça mulheres. Agora,
merecem o nosso total respeito. Agora, ativistas trans, não, porque o que eles querem é destruir as mulheres, e aí eu não vou me calar e não vou aceitar, e não vou respeitar coisíssima nenhuma. Basta ver que a Cássia Kiss reclamou de um travesti num banheiro no shopping, um banheiro feminino, na semana seguinte, tinha 80 travestis ameaçando as mulheres no banheiro e dizendo que elas iam ter que engolir sim, que eles iam ocupar aquele espaço e ameaçando, inclusive, bater, agredir as mulheres que não aceitam isso. Então, é isso que a gente está vivendo, tá? Érica Hilton, naquela presidência, naquela cadeira, representa tudo isso. Sem Não representa o direito das mulheres. E aquilo é a comissão da mulher, que vá ser presidente da comissão de minorias, faz uma comissão de trans, para tratar da pauta trans. Érica Hilton vai representar muito bem. Mas ela não representa as mulheres e a prova disso é que depois que ela sentou naquela cadeira, os travestis começaram, agora dobraram a aposta e estão agredindo a nós, mulheres. É um completo absurdo. Indo para um outro caso polêmico, Bia, e recente dessa semana, teve aí o caso do IP, da marca IP, né, dos Sim, detergentes, lava-louça e tal, com a Anvisa. Teve um lote lá proibido de ser comercializado. E aí, pesquisando, o pessoal viu que os donos da marca IP, que é uma empresa 100% nacional, doaram para a campanha presidencial da direita. E aí, no ano da eleição, logo no ano da eleição, acontece isso. sim. Você acha que as agências reguladoras estão capturadas pelo sistema Eu para não tenho, perseguir adversários? gente, eu não tenho a menor dúvida que nesse caso da Anvisa foi uma atuação política. Eu não tenho a menor dúvida, tá? Porque eles próprios trouxeram a contraprova de que não existia nada daquilo que eles tinham falado, né? De mandar, imagina, proibir a comercialização, fazer aquele anúncio estapafúrdio que tem uma bactéria letal. Vou dizer uma coisa: o problema do Brasil não é o IP, o problema é o PT. Se há uma bactéria que tem que ser varrida, chama-se PT, não é IP, não. E aí como eu acho que muitas pessoas de direita fizeram, começamos a comprar muito mais produtos IP e vamos continuar comprando muito mais. Assim como a gente fez aquela campanha na época das Havaianas, nós vamos fazer aqui com o IP também. Exato. E E boicote aos concorrentes. fazendo uma conexão com essa pergunta, e vai ser a última pergunta, pelo seu tempo, Sim, infelizmente, sim. nosso tempo está acabando. O Nicolas está apoiando fez uma campanha para uma marca de Aí, chinelo pé direito, isso. né? Há um mercado sendo aberto no Brasil para o público da direita. Você concorda com isso? Não Que tenho o a menor eleitor dúvida. da direita consciente, ele está querendo consumir marcas que se importam com o Brasil Sim, verdadeiramente? com certeza, com certeza. Porque a gente não quer que esse povo woke, esses esquerdistas, lucrem em cima de pessoas que trabalham da direita. Eles que vão ganhar dinheiro, então, com a esquerda, sabe? Nós queremos realmente incentivar pessoas que trabalham, que têm os nossos valores, sabe? Que não queiram destruir a família, não queiram atacar as mulheres. E é por isso que o Nicolas, como garoto propaganda dessa marca, a marca tá Tá bombando. bombando. Tá bombando. É. Eu acho muito bom e acho que está na hora já, porque até hoje só se prestigiaram artistas de esquerda. Sempre foram super prestigiados e entram na grana com Lei Rouanet, com isso e aquilo. E tinha muito empresário que sempre fomentava a esquerda. Tá na hora dos empresários, porque vocês dependem do mercado, vocês dependem das pessoas que trabalham para poder pagar, consumir. Tá na hora de vocês apoiarem quem é de direita também. E nós estamos aqui para apoiá-los. Então, contratem com garotos propaganda artistas de direita, pessoas de direita. Vocês vão ver, até os negócios de vocês vão prosperar muito mais. Sem dúvida. E aí, Bia, já te agradecendo a presença, a gentileza de ter vindo aqui no nosso podcast, se quiser deixar uma mensagem final para quem for nos assistir e também como uma mensagem para o eleitor, como a gente entra 2027 com o pé direito, como o eleitor identifica as candidaturas verdadeiramente de direita. Gente, não é difícil, tá?
tá? Pesquisa a vida, pesquise os votos daqueles que já têm mandatos, né? Pesquise a vida, veja porque nessas horas, gente, em ano eleitoral, que aparece oportunista, não é fácil, sabe? Mas converse com as pessoas que já estão há mais tempo. Eu, por exemplo, estou desde 2014. Eu acho que eu fui a primeira mulher no Brasil a apoiar o Bolsonaro, lutei por ele, apresentei o Paulo Guedes para ele, fui atrás de alguém que poderia, né, compor o governo dele, que poderia ajudá-lo a ser eleito. Sempre estive ali, assim como eu, tem outros que estão aí há muito tempo e já foram testados. Então, conversem com a gente, peçam opinião, pesquisem e vamos realmente colocar pessoas dispostas a lutar. O mais importante é isso também, porque às vezes você tem uma pessoa que é legal, é uma pessoa de valor, mas ela não é guerreira, ela não está lá, sabe, botando, não bota a cara. Tem que botar a cara. Nesse momento, tem que botar a cara. Nós estamos numa guerra e nós precisamos de pessoas sem medo de fazer o que é certo. Está na hora de colocarmos homens e mulheres de coragem no Congresso Nacional. Nem se fala na presidência, né, gente? Eu acho que aí não tem nem o que falar, é Flávio Bolsonaro, e não tem essa de terceira via. O ideal é que viesse todo mundo logo junto, desde o primeiro turno, para já ganhar esse negócio no A primeiro direita turno unida já de logo. uma vez logo, A né? Seria o direita melhor. unida de uma vez, óbvio. Né? Então, vamos lá, gente. Está na hora das pessoas de coragem, sem medo de fazer o que é certo. É isso. Muito obrigado, Bia, pela sua presença. E você que está nos assistindo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e clica aqui no sininho para você receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar. E deixe aí nos comentários o que você achou da nossa conversa com a deputada Bia Kicis. Muito obrigado e até a próxima.